Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Estamos aqui mais uma vez para a nossa catequese sobre os sacramentos, partindo do Catecismo da Igreja Católica. Nós vimos aí o sacramento do batismo e o sacramento da crisma. Nesse vídeo nós queremos concluir com o sacramento da Eucaristia. Mas peço aí que você já compartilhe o nosso vídeo. Se você não é inscrito, que se inscreva e também dê aí o seu like, o seu joinha, né, para que a gente possa continuar com esse trabalho e espero contribuir com a formação e a catequese de muitos irmãos e irmãs. Bem, para começar a falar do sacramento da Eucaristia, eu gostaria de ler o relato da instituição, que está em Mateus 26, capítulo 26, versículo 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos doravante, não beberei mais desse fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então está aqui, meus caríssimos, o que é a Eucaristia. Primeiro nós devemos entender que a Eucaristia ela é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Todos os outros sacramentos, assim como os ministérios eclesiásticos, todo o trabalho pastoral da igreja, voltam para a Eucaristia. Partem da Eucaristia e voltam para a Eucaristia. Nós vimos a instituição da Eucaristia no relato de Mateus, nós temos também relato de Marcos, temos relato de Lucas e temos o relato de São Paulo, na carta aos Coríntios. A essência da consagração, ou da bênção do pão que Jesus dá é a mesma. Há uma variação de palavras, mas o fundamental, não é? O essencial é a instituição da Eucaristia como corpo e sangue de Cristo. E o que muda são os acidentes, coisas que são apenas detalhes. Para a gente poder entender, é a ceia da Páscoa. Jesus toma o pão. O pão para os judeus é fonte de vida, não é? É vida, sobrevivência. O pão é o alimento que nos faz subsistir, porque alimenta o nosso corpo. Talvez era o alimento mais popular e mais consumido da época. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, o pão que dá a vida eterna. Assim como o pão terreno, feito pelas mãos humanas, sacia a fome e mantém a vida terrena, Jesus também se oferece como o pão da vida, mas o pão da vida eterna, aquele que me garante participar no banquete do céu. O vinho é símbolo da alegria. Se nós olharmos em toda a Bíblia, o vinho é sempre colocado como a bebida da alegria. E Jesus então toma o vinho e consagra como o seu sangue. Aí agora aqui vem um grande escândalo, porque o sangue para os judeus, que também simbolizava vida, não podia sequer ser consumido porque era vida. Então aqui talvez venha um escândalo quando Jesus diz: isto é
o meu sangue, o sangue redentor, o sangue derramado na cruz. Então, olha, nesta ceia derradeira que Jesus tem com os apóstolos, o que ele faz, na verdade, é uma entrega total. É a sua entrega. Eu sou o pão da vida. O vinho é o meu sangue. Significando que ele oferta a vida dele na cruz, ele derrama o teu sangue na cruz para que nós tivéssemos vida. Por isso, toda a teologia que Jesus desenvolve do pão e do vinho está intimamente ligado ao escândalo da cruz. É Jesus que se doa como pão da vida. É Jesus que dá o seu sangue como vida nova na cruz. Então, a Eucaristia, ela passa a ser o mistério da entrega de Jesus, da sua vida. Agora, é importante entender que Jesus foi muito categórico. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não disse isso simboliza ou isso representa, não. Ele disse isto é. E aqui nós devemos entender que nós não comemos apenas a carne de Jesus. A palavra grega para que Jesus define o corpo é soma. E a palavra grega soma quer dizer o corpo inteiro, o corpo com vida, não é? Diferente de sarx, que é apenas a carne. Soma não, soma é o corpo inteiro. Então, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, ele está se dando por inteiro. É o corpo, o sangue, a alma, a sua divindade está presente na Eucaristia. É o corpo inteiro. Tanto é que se eu comungo apenas a espécie de pão, eu comungo o corpo inteiro. Se eu comungo apenas a espécie do vinho, eu também comungo o corpo inteiro de Jesus. É inseparável a essas duas realidades. Quando Jesus deixa o sacramento da Eucaristia, ele pede que o faça em memória dele. Fazer isto em memória de mim. Repetir o gesto de Jesus até o dia em que ele voltar. Mas não é uma memória apenas de lembrança ou de recordação, mas é uma memória de atualização. Nós atualizamos o sacrifício de Jesus por nós. É Jesus que mais uma vez se entrega. Da mesma forma que ele entregou o pão e o vinho para os apóstolos e disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Da mesma forma que ele se entrega na cruz, na sua morte de cruz, derramando o seu sangue e do seu coração jorrou sangue e água, e também já é um pré-anúncio do sacramento. É desta mesma maneira que Jesus atualiza a sua entrega. Se nós tivemos no passado o sacrifício cruento, ou seja, aquele sacrifício com derramamento de sangue, agora em cada missa celebrada nós oferecemos o sacrifício incruento, ou seja, não há mais o derramamento de sangue. Então, isto é a Eucaristia. A Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está realmente presente na Eucaristia, o que nós chamamos de transubstanciação. Agora, é lógico, isso acontece somente com a fé, só vai acreditar quem tem fé, não é? E se não for a fé o fundamento para nós acreditarmos na Eucaristia, ela se torna rito vazio. Mas esta é a fé da Igreja. Isso é o que nós cremos, isso é o que nós professamos. Por isso, a Eucaristia só é válida com a fé da Igreja. Eucaristia e Igreja se unem.
Não existe uma sem a outra. Não existe a Eucaristia sem a Igreja. E não existe a Igreja sem a Eucaristia. É por isso que nós chamamos também Eucaristia com o nome de comunhão. Não é só a comunhão com Cristo, mas também a comunhão entre os irmãos. Só recebe a comunhão eucarística verdadeiramente quem comunga da vida da Igreja. É impossível eu ter uma vida eucarística fora da Igreja e é impossível uma vida eucarística que não esteja na comunhão da Igreja. Então, quando nós celebramos a Eucaristia, que é a grande ação de graças a Deus, não é? Nós devemos estar em comunhão com a Igreja. Senão, não existe a Eucaristia. Por isso que no batismo nos tornamos membros da Igreja, para que com a Igreja possamos celebrar a Eucaristia. Senão, não faz sentido nenhum celebrar a Eucaristia sem a Igreja e não tem sentido nenhum ter a Igreja sem a Eucaristia, não é? Fica aí um desencontro com aquilo que Jesus deixou para nós. Bem, a celebração da Eucaristia. É lógico que a celebração da Eucaristia, ela foi aprimorando no decorrer dos séculos. Certo é que a essência da celebração da Eucaristia, que é a ação de graças sobre o pão e o vinho, a apresentação do pão e do vinho e a consagração, como Jesus fez, isso acontece desde que Jesus instituiu a Eucaristia, desde a partir de Pentecostes, que a Igreja já celebra a Eucaristia. É lógico que no decorrer do tempo, a celebração da Eucaristia, ela foi passando por algumas adaptações. Agora, sempre baseado nas Sagradas Escrituras e na tradição apostólica. Tanto é que existem vários ritos para se celebrar a Eucaristia. Nós seguimos o rito latino da Igreja Apostólica Romana, mas nós temos o rito siríaco, né? Temos os ortodoxos, que na sua diversidade tem vários ritos. O importante é que a essência da Eucaristia é mantida, que é a consagração. Quem é o presidente por excelência da Eucaristia? É o bispo. E aí ele tem como colaborador da ordem episcopal os presbíteros, ou seja, os padres, que com as mãos ungidas no dia da ordenação, estão também autorizados a presidir a Eucaristia. Na verdade, a Eucaristia toda, ela quem faz é Cristo. Jesus, ele é a Igreja reunida, é o corpo de Cristo que celebra. O altar do sacrifício é Cristo, pedra viva, e o sacerdote que preside também age in persona Christi. E depois Jesus que se dá no pão e no vinho também em sacrifício. Hoje nós vamos ficar por aqui, por essa parte da Eucaristia. Como é um tema um pouquinho mais extenso, nós faremos em 2 vídeos. Peço mais uma vez a sua colaboração, divulgar o nosso trabalho, se inscrever e dar o seu like aí. Deus vos abençoe e até o próximo, se Deus quiser.